Bom, vamos lá. Sou Adail, eu sou analista de redes no Serpro, tá? E, apesar de até estar usando os slides do Serpro e tudo mais, essa apresentação que eu estou fazendo é uma apresentação como membro de comunidade, tá? Se a gente observar as apresentações anteriores, o grosso que foi falado aqui pô, tem uma ferramenta que é universal, eu tenho uma ferramenta que é customizável, tenho uma ferramenta que é escalável, e sempre alguém tem que fazer mais alguma coisa. Assim como tem que fazer mais alguma coisa lá no SNMP para fazer uma configuração, para adicionar uma informação, assim como tem que fazer uma configuração usando um proxy, em dado momento a gente tem que fazer além disso. A gente tem que fazer com que a ferramenta tenha novas funcionalidades que para a gente são importantes. Eu vou demonstrar algumas formas aqui. Quem me conhece sabe que eu não tenho muitas papas nas línguas. E eu vou falar também algumas coisas que eu acho que deveria ter na ferramenta e que, infelizmente, ainda não tem. Tá? Nossa agenda aqui hoje, então, é exemplificar como é que a gente utiliza a API, exemplificar como é que a gente utiliza a customização nativa de módulos. Sim, a customização nativa de módulos existe desde a versão 3. Aí alguém pode pensar assim, poxa, mas eu peguei eu li a documentação em inglês toda ali, li a documentação em português toda que você traduziu mal e porcamente, e não tem isso lá. Não tem isso lá. Mas existe. Vou falar da customização da interface via hack, a boa e velha engenharia reversa. E vou ousar fazer uma proposta de suporte a plugins, que é algo que eu estou perturbando toda vez que eu vejo o Alexei, pelo menos aí nos últimos 7 anos. Então, sobre mim, eu sou evangelizador de uso de software livre, que é a melhor forma de descrever o que é, aquela pessoa que tenta apoiar, usem software livre. Use. Beleza. Tem várias situações, que nem o pessoal da Renner exemplificou aqui, que eu preciso de features de banco de dados que, de repente, não tem numa ferramenta de software livre. Beleza, nessa situação, sinto muito, utilizo o que é melhor para o negócio, utilizo lá um Oracle. Tá? Coincidentemente, durante 11 anos da minha carreira, eu fui de uma parceira da Oracle. E eu sei que, realmente, é uma ferramenta do caramba, é um banco de dados maravilhoso. O resto é uma coxa de retalho sem fim. Mas o banco de dados, realmente, é muito bacana. Eu sou autor de livro, junto com o Del e o Aécio, que infelizmente não pôde vir, devido a problemas de agenda. Eu sou membro ativo de comunidade, às vezes excessivamente ativo. E a comunidade é um ponto que eu acho que é importante falar. Há bastante tempo atrás, o Del criou a comunidade aqui, fomentou a existência dela, e, em dado momento, a gente viu a necessidade de que a comunidade tivesse mais de uma representação, mais de uma tecnologia suportando a comunicação entre os membros da comunidade. E aí foi que a gente criou a interface da comunidade no Facebook. E é uma das milhares de coisas que está no meu backlog, a gente de alguma forma conseguir integrar as duas. A gente tem no e-groups, a gente tem no Facebook, e seria do caramba se a gente conseguisse ter as duas conversando entre si. Porque eu sei que tem várias situações onde o cara está numa rede que não consegue acessar Facebook e consegue acessar o e-groups ou o Yahoo Groups, né? E também existem situações do inverso. Ele consegue acessar o Facebook, mas por algum motivo esdrúxulo, alguém foi lá e classificou que fórum não é uma coisa boa. E o cara não tem acesso. Tá? Eu tento colaborar nos ABICs criando confusão, fazendo tradução, dando proposição de correções e testes, e com desenvolvimento de novas funcionalidades. E nas horas vagas, enquanto eu estou trabalhando, eu estou lá no Serpro. Os ABICs 3. Ele veio com uma interface nova, fizeram um refactoring visual bacana, você olha lá, mudou bastante. E se vocês acham que mudou bastante a interface, imaginem o código por detrás dela. Mudou pra caramba mesmo.
Tá? Fizeram isso para poder ficar mais aderente ao MVC, teve alterações significativas nas funções internas. Quando saiu eu sou autor dos Zabbix extras, então, quando saiu de 1.6 para 1.8, teve funções que foram renomeadas. Do 1.8 para o 2.0, teve funções que foram renomeadas. Inclusive, uma que tinha sido renomeada de 1.6 para 1.8, acharam bonito renomear de novo. Tá? E agora, para o 3.0, eles inovaram. Não vamos só renomear. Vamos apagar algumas funções, vamos criar outras totalmente diferentes e não vamos documentar isso. Ou, desculpa, tem a documentação, mas é interna de desenvolvimento, não tem ela para a gente. Até mesmo porque os Zabbix têm possibilidades de customizações que são suportadas e tem possibilidades de customização que não são suportadas oficialmente. Tá? Então, oficialmente, quero customizar os Zabbix. É API e customização dos arquivos do front-end, que não é documentada, mas é suportada. Beleza, mas não oficialmente eu consigo adicionar novos módulos no front-end. Tem várias e várias empresas que têm isso. Eu já peguei várias empresas que pegaram, usaram Extra como base, foram lá e adicionaram outros menus para módulos que eles desenvolveram. Já vi empresas que pegaram módulos dos Zabbix, renomearam os arquivos e criaram outros novos módulos. Tá? O problema disso é que ela não é resiliente. Então, toda a customização que eu fiz hoje, no Zabbix 3.0.1, quando saiu 3.0.2, eu tenho que refazer. Eu simplesmente, qualquer coisa que não seja, que esteja nessa parte vermelha aqui, eu vou ter que refazer. Se não refazer, não, eu criei um novo arquivo. Pô, beleza, atualização do front-end, em tese, manteve esse meu arquivo. Só que eu já recebi report, eu sou meio purista, eu gosto de pegar meus Zabbix e criar a partir do source. Tá? Até mesmo por questão de segurança. Por mais que a Zabbix seja confiável, enquanto órgão público, eu tenho que tomar cuidados excessivos em alguns momentos. Beleza, então eu tenho o controle do que está sendo atualizado. Só que via pacote, dependendo de qual for o upgrade, ele vai pegar o /var/www/html e vai apagar. E vai criar de novo. Então, se eu não fiz backup desse módulo novo que eu desenvolvi, boa sorte. Desenvolva novamente. Para a API, é um REST JSON, né? Ela pode consultar dados, ela pode alterar configurações, finalmente ela tem suporte às trends. Para quem não sabe, até antes da 3.0, se eu queria dado, eu tinha que pegar o dado bruto, eu tinha que pegar e ir lá na history, que é extremamente caro, computacionalmente falando. É a maior tabela, assim, absurdamente de longe, a maior tabela dos Zabbix. Tá? Eu estou com 50 GB na minha base dos Zabbix. Beleza. 49.950 estão na history. Não tudo isso, mas boa parte, bem próximo disso, vai estar lá na history. Ela que é o grosso, ela que é o pesado do teu ambiente. Essa API foi bem aceita, tem várias implementações, coloco aqui duas delas, que é uma para PHP, outra para Java, tá? E, inclusive, usando Bash, eu posso usar essa API. Pô, como assim Bash? Sim, Bash. Eu uso Bash com curl e eu consigo fazer as customizações que eu quiser, o uso da API. Como é que funciona o uso da API? Primeira coisa, eu tenho que me autenticar. Para isso, eu uso o método userLogin. Eu tenho que guardar esse hash de autenticação, ele vai me gerar um string, tá? E nas próximas requisições que eu fizer, eu tenho que mandar esse hash de novo, senão eu tenho que fazer a autenticação. Eu tenho que sempre mandar esse hash de autenticação. E aí eu solicito um método. Esse método pode ser um get, esse método pode ser um create, um delete. Tá? Aqui eu marquei alguns dos métodos que são comuns a
quase todas as entidades dos Zabbix. O que são entidades? Host é uma entidade, item é uma entidade, template é uma entidade. Qualquer elemento de configuração que eu coloco nos Zabbix que esteja publicado através da API é uma entidade. Ok? E estes terão esses 4 métodos. Provavelmente terão mais, o easy readable, o writable, tá? Terão neles também, na maioria deles, e um ou outro mais update. Para esses exemplos que eu vou fazer aqui agora, eu utilizei essas URLs aqui, tá? Para poder tirar os exemplos. E peguei um exemplo original em Bash, que um cara fez, uma versão anterior da API. E aí eu fiz alguns ajustes. Vamos lá para a nossa boa e velha, o nosso bom e velho shell. Deixa eu subir um pouco a tela, porque senão vai ficar difícil de ver. Vamos lá. O primeiro exemplo vai ser a autenticação e a recuperação do hash. Eu passo qual é a URL do front-end, qual é o usuário e senha. Tá? Depois eu vou publicar esses arquivos e tudo mais, se alguém quiser brincar com isso. Tá? E eu uso o curl para solicitar um JSON seguindo o padrão que foi definido na documentação da API, conforme essas duas URLs. Aqui eu estou usando a documentação dessas duas URLs. Tá? Vamos ver o que me retorna aqui. Opa. No primeiro comando, eu fui lá e busquei a versão da API que eu estou executando. Por que é importante eu saber qual é a versão da API? Os ambientes normalmente ficam heterogêneos. Eu estou aqui com os Zabbix 3, o outro setor está com os Zabbix 1.8, quem cuida de NOC vai ter clientes com todas as versões dos Zabbix, porque por algum motivo, por uma customização qualquer, o cara não pode avançar, ou por falta de verba também, de fazer a migração, não tem pessoal. E na segunda linha eu recebo meu hash de autenticação. Se eu executar isso aqui 10 vezes, eu vou ter 10 hashes de autenticação diferentes. Tá? Isso aqui são sessions que estão sendo cuidados lá dentro do Apache, dentro do PHP, tá? Que eu posso aproveitá-los. Então, beleza. Primeira coisa é eu ter esse hash. Beleza. Na sequência, eu vou mostrar aqui como é que eu pego um host. De novo. Eu vou, aqui nesse script, eu aceito 2 parâmetros. O primeiro é o hash de autenticação, o segundo, o nome do host. Tá? O nome do host aqui, no caso, eu vou pegar um qualquer que eu tenha definido aqui. Passo o meu hash de autenticação. Eu não preciso passar entre aspas, mas eu tenho costume de fazer isso. Zabbix Server. Passei da forma errada. Tá. Eu estive fazendo algumas alterações ontem. Que nem eu falei com o Del, a apresentação para mim normalmente é feita 10 minutos antes de apresentar. Eu não consigo ficar quieto. Eu pego, faço, e daqui a pouco eu tenho mais uma ideia, eu vou mexendo. SH get host. Passo o meu hash de autenticação. Vamos lá.
e passo a minha informação do host. Tá? Por que não funcionou a primeira vez? Eu alterei o script desde a primeira, do exemplo. O exemplo que o cara fez, ele pegava um host somente. Aqui eu coloquei para aquele suporte pegar vários hosts. Então, eu tenho que mudar a minha sintaxe aqui. Então, vai ser o Zabbix Server. Trouxe um dado completo de um Zabbix Server. Vocês podem ver que é muito dado que vai estar vindo aqui. E, na sequência, eu coleto especificando quais são os dados que eu quero. Me traz só o description, host e host ID. Exemplo que eu vou precisar de fazer isso. De repente eu tenho que fazer com que eu tenha um CMDB, eu tenho uma ferramenta de ticket qualquer, que eu quero integrar com os Zabbix. E eu não quero ter que cadastrar os hosts, os servidores, os suítes, na ferramenta de ticket, uma vez que eu já cadastrei eles no Zabbix. Não faz sentido eu fazer esse cadastro 2 vezes. Então, beleza. Eu posso, de repente, fazer um bashzinho para extrair essa informação e mandar para a ferramenta de ticket. E assim como eu fiz um bash, eu posso fazer um PHP, eu posso fazer um Java, posso fazer um Python, posso fazer um Perl. Ouso dizer que se alguém desenvolver um módulozinho TCP para Clipper Summer 87, até com Clipper Summer 87 eu consigo fazer isso. Porque, teoricamente, é bem tranquilo. É um texto isso aqui. Tá? Então, só olhando de novo aqui, o que eu estou fazendo aqui dentro? Eu estou chamando o método host.get, na primeira linha, usando o método extend e fazendo um filtro pelo nome do host. Na segunda, eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu estou trazendo... Cadê? Um subset de campos. Somente estes campos aqui deverão vir. Tá? E numa mesma linha de comando, eu posso trazer o dado de um host, ou eu posso trazer o dado de N hosts. Então, está aqui o host 1, está aqui o segundo host, e está aqui o host 1 e o host 2 de forma reduzida. Tá? Eu não sei por que carga d'água, mas os Zabbix Server sempre vem com esse ID, desde todas as versões. É um host que vem cadastrado por default e não entendo assim, vem com um ID 1, vem com esse 10.084, tá? E aí eu vou usar ele para poder fazer os próximos testes com itens aqui. Tá? Então, beleza. Eu mostrei aqui 2 testes. Um onde eu me autentico e verifico a versão de API, outro onde eu busco qual é o host. Agora eu vou buscar dados do item. Vamos lá. Eu vou passar 3 parâmetros aqui agora. O hash de autenticação, o host ao qual eu quero buscar os itens, e agora eu vou passar já o ID do host. Por que eu vou passar o ID? Tem como eu fazer pelo nome? Dá para fazer. O problema é que quanto mais na verdade, a solução é que quanto mais eu simplificar aqui no meu script, eu mandando o ID, é muito mais barato do que eu passar um nome para ele achar o ID, para ele poder me trazer o item. Tá? Então, eu sempre tenho que prezar por pensar qual é o custo computacional das coisas que eu estou fazendo. Em várias oportunidades de consultoria, de projeto, já vieram chegar para mim e falar, Daí, por que você não usa API para quê? Se eu posso simplesmente fazer uma consulta no banco de dados. Sim, você pode fazer uma consulta no banco de dados, não tem problema nenhum. O problema é você controlar essa consulta no banco de dados. Você pega lá, que nem um colega lembrou de um projeto antigo lá do CERP, porque quando eu entrei ele estava morrendo, que era o projeto Farol. Projeto legal, aí tinha lá as continuações dele. Era muito legal. Só que quando ele vinha direto no banco de dados, o banco de dados dos Zabbix fazia assim, despencava. Porque o desenvolvedor lá pegou, fez um negócio fazendo um full table scan. Controla isso. Direto via banco de dados. Não é impossível.
Só que você vai ter um trabalho considerável. Se eu faço um web service e tudo mais, eu posso fazer que esse meu web service que está usando a API seja já monitorável e eu saiba quantas requisições esse cara está me fazendo. Por isso que a gente acaba usando a API. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho que passar 3 parâmetros aqui. O hash de autenticação, que não está mais na minha memória. Vamos lá. Deixa eu pegar outro hash aqui. get user out. Peguei um novo hash aqui. Passo meu hash de autenticação, passo o host ID e passo, ou não, um parâmetro do item. Tá? Quando eu faço isso aqui, me traz um monte de dado que eu não vou conseguir tratar aqui agora. Vou dar um grepzinho aqui. Ao contrário das apresentações anteriores, exceto a do Dell, essa aqui eu estou indo exatamente no contrafluxo deles. Eu estou escovando os bits. Tá? Então, comando aqui é o que mais vai ter. Então, grep, o nome da chave daqui, key, wc-l. Eu tenho 77 itens retornados. Se a gente olhar aqui na interface web, o host da Big Server tem 77 itens. Tá? Deixa eu olhar aqui qual é o ID do outro host aqui do teste. É o 108, 10.108. Se eu pegar do 10.108, não tem nenhum item. Outro aqui, 10.105. Tem 79 itens. Tá? Além disso, eu posso pegar e me falar, não, me traz um subset, me traz todos os itens que contenham system na chave. E aí eu tenho que trazer 22 itens. 22 itens. Ok? Além disso, eu posso também, até agora eu só consultei. Eu me autentiquei e consultei dados. Eu estou consumindo dados. Eu posso fazer o contrário. Ah, não, eu não gosto da interface dos Zabbix para poder cadastrar host e tudo mais. Eu tenho um CMDB Power e eu quero cadastrar nesse CMDB e fazer com que essas informações venham para cá e eu só complemento os dados aqui nos Zabbix. É possível? Sim, é possível. Eu posso fazer a manipulação através dessa mesma API. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o local time. O outro script que vai fazer isso é o set item, que já está aberto aqui. Tá? Ele vai chamar o método item update, usar o item ID, um campo qualquer do item, eu posso modificar qualquer um. Nesse caso, nesse exemplo que eu vou dar aqui, eu vou habilitar e desabilitar o item. Tá? E qual é o valor. Então, vamos lá. sh7 item. Deixa eu colocar o filtro mais restritivo aqui. Está lá ele ativo, certo? Vou falar aqui o campo status, que é o campo que controla se está ativo ou não. Tem o valor 0. Tá, eu esqueci do host, desculpa. 10.084. Não foi só isso. Tá, desculpa. Só um segundinho. Fio de campo 3. Como é que foi aí?
está correto. É. Na verdade, o nome do item precisa sim. Ah, não, tá, desculpa. Desculpa, o script eu fiz por item ID, não. Tá, falha minha. Vamos lá. Desculpa. Para eu saber o item ID também é a mesma coisa, eu paro com o mouse em cima e eu consigo ver. Item ID 23308. Tá? Recebi. Aí é um ponto. Ó, eu não recebi um OK. O meu OK é simplesmente eu receber de volta o ID do cara. Tá? Aqui continuou enable. Se eu mudar para 1, disable. Se eu mudar para 2, faça a menor ideia. Tá? Que é quando ele está com status inconsistente. Tá? Volta ele para ativo. Voltou para enable. Ok? Bom, então beleza. Essa é a primeira parte mostrando como é que eu uso a API. Tá? Dá para fazer esse mesmo exemplo com qualquer linguagem. Tá? É uma coisa super simples, tem a documentação e ela não foi traduzida. Por que eu não traduzi? Eu traduzi todo o manual, mas eu não traduzi a parte de API. Eu entendo que mexer com desenvolvimento em inglês estão na mesma frase. Se eu estou mexendo com desenvolvimento, estou mexendo com API, eu estou mexendo com algum framework, a documentação estará em inglês. Tá? Então, eu entendo que é um incômodo menor para a pessoa que já está acostumada a desenvolver, que já pegou essa tarefa, do que para as pessoas que estão começando a mexer na ferramenta, que aí sim, boa parte delas, aqui no Brasil principalmente, não terão um inglês tão avançado. Tá? E a customização de módulos nativos, suportado desde a versão 3, utiliza um sistema hierárquico de arquivos. A customização é mantida após o upgrade de build. O que eu chamo de build? O Zabbix são 3 octetos, a versão completa dele, né? 3.0.1. Então, eu estou mexendo em updates. Aqui, desse último octeto, é garantido. A customização vai valer. Tá? Eu posso atualizar que ele não vai ter por que apagar arquivos. Tá? Eu posso atualizar sem problema, mesmo via pacote. Se eu estiver mexendo no segundo ou no terceiro, no segundo ou no primeiro octeto, que é o 0 e o 3, já não é tão garantido assim. Tá? É fácil de fazer. Eu pego o arquivo, copio para outro canto. É simples. Tá? Contra, é uma boa chance das suas customizações não suportarem o upgrade de versões dos Zabbix. Então, eu saí do 3, fui para o 4, saí do 3.0, fui para o 3.2, tem uma boa chance de você ter que recodificar. Tá? Se ocorrerem correções de bugs no módulo que você mexeu, naquele arquivo específico, não nas classes lá atrás, mas no arquivo da interface que você mexeu, corrigir um bug, sinto muito, refaço a tua customização. Tá? E, que nem eu validei com o Alexei ontem, não existe ainda a documentação oficial. Coloquei aqui em maiúsculo, torcendo que o Alexei um dia faça uma documentação oficial dizendo, ó, galera, usem dessa forma. Tá? Então, o fluxo para poder mexer com a customização de módulos nativo é basicamente copiar o arquivo original para uma dessas 3 pastas. Implementar as alterações e apertar F5. Eu vou exemplificar isso aqui através da tela de Discovery. Desculpa, na verdade já está até implementado. Não era para estar. var www html ela nativamente é dessa forma. Me mostra aqui os hosts que eu estou achando, o status e tudo mais, qual
código dos testes, e aqui me mostra se o host que foi encontrado pelo processo de descoberta de rede já está no meu inventário ou não. Tá? Então, para poder exemplificar isso aqui, eu vou pegar e criar uma tela dessa aqui, que aqui vai ter um link. E eu vou clicar e vou ser direcionado já para a configuração daquele host específico. Ok? Então, o arquivo que faz isso, tá, é o monitoring.discovery.view. Monitoração, descoberta, seguindo o MVC, visão. Foi assim que eu descobri qual é o arquivo que eu preciso de usar. Monitoring, discovery, camada de visão. E por ser camada de visão, ele vai estar dentro de local? Não. Controlador? Não. Dentro de views. Tá? Então, se eu chegar aqui, cd app, cd views, todas as minhas camadas de visão do monitoring estão aqui. Eu pego a camada que eu quero mexer, que é o Monitoring Discovery View, e faço as alterações que forem necessárias. Como eu já copiei para lá. O que tem aqui? Que alterações que eu precisei de fazer? Eu adicionei uma variável para eu poder guardar o host ID. Peguei aqui quando ele está fazendo a verificação se existe, se aquele IP está entre os hosts cadastrados ou não. Atribuo a ela. Um pouco mais abaixo aqui, eu peguei o array dele, que salva todos os dados que geram esse relatório aqui. Ele primeiro coloca tudo num array para depois mandar para o relatório. Tá? E criei um novo valor lá. Falei, ó, guarde também o host ID. Depois disso, eu peguei a linha dele, que originalmente aqui tinha simplesmente isso aqui, ele simplesmente tinha isso aqui, o host ID, e adicionei uma chamada usando uma class de CLink, que é uma das funções internas do front-end. Tá? Criando um link para o local que eu queria. Tá? Desculpa, na verdade, originalmente tinha este aqui. Tá? E isso aqui foi aquele valor novo que eu adicionei no array. Tá? Além disso, acho que foi só isso. Só isso que eu fiz a alteração. Então, são quantas alterações que eu tive que fazer aqui? 1, 2, 3, 4 linhas que eu alterei. Então, eu movo novamente o nome do arquivo. Opa. Mané. Quando eu dou um F5, está atualizado. Isso aqui virou um link. Eu clico, vai para a configuração do host. Tá? E seja aqui um simples link, eu poderia estar adicionando uma nova coluna com informações. Poderia pegar aquele resumo, por exemplo, colocar o total de itens que tem, o total de templates, poderia colocar o que eu quiser. Tá? Eu poderia pegar essa tela original aqui, está vendo que do IP1 salto para o IP11? Eu poderia fazer, já fiz isso para um cliente, tá? Mas eu criei uma nova tela, porque não tinha esse recurso ainda na época. Eu posso usar os ABICs para poder fazer meu gerenciamento de IPs. Ah, achou 1, não achou até o 11. Coloco ali links fáceis para poder cadastrar o 2, o 3, o 4, até o 10. Ou seja, eu posso, o que eu quiser, a grosso modo, o que eu quiser customizar, eu posso fazer. E isso agora já é suportado. Apesar de não ser documentado, essa parte, mas já é suportado. E aí vem a parte dos novos módulos, que
começa em vermelho, porque não é suportada nativamente. Tá? É possível fazer, mas se na forma nativa já tem algumas restrições que nem eu mostrei para vocês, fazer engenharia reversa não é exatamente uma das melhores coisas do mundo. Dá para fazer, funciona e tudo mais, mas dá trabalho. Tá? Sei lá, cada dia sim, dia não, praticamente, lá no fórum, alguém acaba falando, e aí, os ABIX extra para o 3, quando é que sai? Quando é que sai? Quando é que sai? Minha resposta, não sei, não sei. Estou fazendo. Tá? Os ABIX extras, ele veio inovando desde do 1.6 com a criação dinâmica de menus, tá? Desculpa, com a criação de menus fixos até o 1.8. No 2.0 ele já suporta a criação dinâmica. Tá? Suporta como? Tem duas tabelinhas lá, era se adicionar uma linha numa tabela. Pô, Daí, mas você não colocou isso no post do blog? Sim, não coloquei. Não vou ensinar num post dizendo que eu estou lançando os ABIX extras como é que você vai fazer comando SQL num banco de dados que eu nem sei qual é. Então, enquanto eu não tiver uma interface para poder cadastrar os menus, não vejo por que eu falar. Algumas pessoas que me perguntaram, porque já tinham desenvolvido algumas customizações para os ABIX, e tinham feito lá os hacks deles para poder colocar os menus, perguntaram, pô, Daí, como é que eu faço? Eu falei, vai lá, insere uma linha na tabela X. Está lá, funcionando bonitinho. Tá? Ele traz mudanças visuais, até os slides da loja Renner, antes dele falar que que usava os ABIX extras, eu já tinha percebido ali, por conta da mudança do logotipo, e por conta de alguns outros pequenos detalhes que acabam vindo junto. Tá? Ou seja, ele modifica a interface. Eu faço um hack na interface para que ela tenha novas funcionalidades. Dentre elas, mudar logotipo, mudar cor de mapa, mudar uma série de coisas lá. Tá? E a ideia agora é vir com novos módulos. Tá? Os módulos dos ABIX extras mesmo são 4. Tá? A parte de itens não suportados, que eu fiquei feliz pra caramba de ver que em dado momento as ABIX implementou algo similar, mas melhor. Eu fiz um relatório de itens não suportados, eles foram lá no core e colocaram uma monitoração dos itens não suportados. Isso é bacana. Agora, no 3.0, eu tenho um relatório de capacidade e eles fizeram uma chave para poder fazer previsão de capacidade muito mais eficiente, que você pode fazer muito mais, de forma muito mais personalizada. Eu fiz um relatório e eles fizeram no core. E aí, quando o Alexei falou agora para o 3.2 que vai ter a parte de correlacionamento de eventos, eu falei, pô, legal, gostei de novo. Eu fiz um negócio aqui da forma que eu consegui e eu tenho certeza que eles vão fazer um negócio muito mais bacana. Porque eles conseguem fazer num local que eu não sou louco de customizar. Eles fazem no core dos ABIX Server. Uma coisa é eu fazer uma codificação na sua interface web e, de repente, ela parar de funcionar. Outra coisa é eu fazer uma codificação nos ABIX Servers de vocês e ele cair. Eu não vou ousar fazer isso, porque aí eu sei que o risco é maior. E eu sou um cara para poder fazer esses negócios. Além disso, quando você instala os ABIX extras, vem 3 módulos juntos. 3 módulos de comunidade. Tá? Que é o Zabigail, que é o Aristóteles que fez. Tá? O HS-Tree, que é a chamada árvore que o SERP implementou. E o SNMP Builder, que um maluco fez há anos atrás, colocou no fórum, tem um post lá no fórum oficial das ABIX CIA, que tem, sei lá, umas 50 páginas, que vai ser sequência de nego. Como é que instala, como é que instala, como é que instala? E eu fiz a maluquice e falei, não, eu vou colocar para poder instalar automático, porque isso aqui é um negócio que todo mundo precisa, que é importar MIB. Tá? E a ideia agora é que você possa adicionar também as coisas usando o suporte dos ABIX extras. Vocês devem ter observado que eu tenho aqui um menuzinho chamado extras, que é o que vem lá dos ABIX extras. Estou chamando por enquanto aqui de Everest, que vai ficar um pouco mais para frente eu falo com calma. E
essa aqui vai ser a interface por onde vocês vão chamar os Zabbix extras. E na minha proposição, também a interface onde vocês vão criar links para os módulos que vocês fizerem. Tá? Eu tenho aqui 3 widgets e eu posso ter quantos widgets eu quiser. Eu posso customizar esses widgets. Tá? Eu posso pegar esses widgets aqui e fazer customizações simples. Não se assustem, vai dar erro. O ambiente de desenvolvimento foi feito para isso. Eu vou poder definir qual é o tipo de cada widget. O padrão vai ser que ele seja um widget de links, ou seja, para poder acessar outros módulos, tá? Mas terá suporte também, se eu conseguir implementar isso certinho, para gráficos usando jQuery, tá? Então, parte do que o Luciano mostrou aqui, aqueles gráficos todo bonitinho, cheio de sacanagem lá. Pô, beleza, isso é função nativa do jQuery. Então, faz sentido que a gente tenha que mais pessoas queiram usar isso. E, além disso, pode ter uma coisa totalmente alienígena. Eu quero pegar um dado que está lá no Oracle Enterprise Manager, estou indo lá via JSON, via forma que for, e estou trazendo para cá. A grosso modo, eu vou precisar de um div para poder receber esses dados. Então, eu vou ter esses 3 tipos, pelo menos que eu estou pensando nesse momento. Fiz alteração aqui. Isso aqui é uma frase motivacional que eu coloco para mim. Normalmente, quando essa tela aparece, essa mensagem aparece, é porque tem alguma coisa que eu previ que fazer e que eu ainda não fiz. Tá? E está lá. Modificou o título do widget lá para mim. Tá? Assim como eu estou modificando o título, eu posso criar novos. Tá? Acho que nem vale muito a pena mostrar aqui agora. Aqui está dando essa falha porque é um item que eu cadastrei e a imagem do íconezinho não existe ainda. Tá? Aqui eu tenho o meu primeiro módulo que eu desenvolvi, que é o de capacidade de tendência. Quem já usa já sabe que essa tela está bem diferente na parte de filtro aqui da tela que vocês têm lá hoje. Tem coisas em comum e tudo mais, e a ideia é que ainda não está implementada, é que eu consiga guardar as suas consultas. Imagina que você veio aqui agora, fez uma pesquisa, fez um cálculo de tendência para esses 4 hosts, para poder ver como é que vai se comportar o armazenamento nas próximas 7 semanas. Certo? Então, eu fiz aqui toda a estatística e tal, até um ponto quem usa deve estar percebendo. Pô, eu mostrava lá item a item, semana a semana de projeção. Eu continuo mostrando, só que eu mostro agrupado. Está aqui o dado que ele analisou, está aqui projeções que ele está fazendo. E aí eu estou agrupando isso tudo de forma similar ao que acontece lá nos dados recentes. Tá? Porque muitas vezes eu quero fazer um relatório para o meu chefe e ele quer saber simplesmente qual é o servidor que eu vou comprar HD. Ele não precisa saber que daqui a 3 semanas que vai encher, ou daqui a 3 anos que vai encher. Ele quer saber quais são os que vão encher. Tá? Que nem eu falei, e eu fiz isso aqui em forma de relatório. A Zabbix fez isso em forma de funções preditivas, que conseguem te dar isso de uma outra forma. Tá? Antes, eu tinha que fazer para um host, agora eu consigo selecionar hosts individuais. Antes era para um item específico, agora eu consigo fazer pesquisas parciais. Tá? E, além disso, a minha ideia, pensando em consumo computacional, é eu pegar esse dado todinho aqui que eu acabei de pesquisar e gerar essa estatística e poder salvar isso de tempos em tempos, possibilitando que você tenha uma visão guardada aqui para a capacidade, de forma independente dos dados que você tem salvos para a tua produção, que eu acho que vai de acordo com o pessoal com que o pessoal da Render falou. Eu guardo meus dados de monitoração por 3 meses. Legal. Mas meus dados de capacidade, para eu fazer um estudo de capacidade
para comprar os HDs novos, eu não posso considerar 3 meses. Eu tenho que considerar 1 ano, 2, para tomar a decisão correta. Tá? Só vou passar hiper rapidamente aqui pelos outros módulos, porque a galera anterior andou engordando os prazos. Vamos lá. O gerenciamento de eventos, que eu estou chamando lá, que é o antigo correlacionador. Tá? Por que eu estou chamando de gerenciamento de eventos? Porque ele faz uma parte... ele tem filtros mais elaborados do que a tela de eventos tem naturalmente. Tá? A tela de eventos me permite filtrar por trigger. Eu permito filtrar por isso tudo. Tá? Então, a ideia, além de filtrar, eu consigo agrupar. Então, eu estou agrupando aqui atualmente a cada 30 minutos os eventos que estão acontecendo, tipo a nossa internet oscilando. Tá? Ah, não, eu quero agrupar por hora. Tudo bem. Eu vou agrupar. E ele me totalizou aqui. Beleza. Além disso, averages, o bom e velho relatório de itens não suportados. Também agrupando por host agora. E o relatório de custos, que não está pronto, vai dar erro, tá? Que traz a parte de custo e também traz essa parte da BMU, ou então UBM. Que é isso? Isso é eu estou pegando os cálculos de VPS e tudo mais, e mais uma fórmula que eu criei para tentar colocar em valor financeiro quanto é que custa cada item monitorado no teu ambiente. Tá? Cada empresa que tem a NOC e tudo mais, cobra do seu cliente usando uma fórmula. Ou é por host, ou é por cliente, ou é por estado de humor, seja lá o que for. O que eu estou tentando fazer aqui é colocar isso através de uma regra válida, de uma fórmula que você pode auditar e garantir aquilo ali. Tá? Eu trabalho com 3 fatores. O fator humano, o fator de VPS e o fator de armazenamento. Ou seja, um mesmo item, o mesmo ping, se o cara me pedir para pingar a cada 10 segundos, vai custar mais dinheiro para ele. Se ele me pedir para pingar uma vez por hora, mas me pedir para guardar esses dados por 20 anos, vai custar diferente para ele. Tá? Para poder fechar, pessoal, tem uma proposta de evolução de suporte nos plugins, que eu cheguei até a falar com o Alexei mais cedo. Para a gente poder fazer com que esse menuzinho esteja aqui, e eu não vejo muito como caber mais do que um menu aqui, pensando nas nas resoluções de tela dos N dispositivos que os ABICs têm que funcionar. Que até onde eu sei, nos ABICs 3, teoricamente, um dos porquês de fazer essa interface nova é justamente para suportar no celular, para suportar no tablet, para suportar em vários dispositivos. Então, não tem espaço para mais de um menu. Tá? Mas aqui dentro, eu tenho espaço infinito. Seja via widget, seja da forma que for. Eu posso colocar um monte de coisa. Então, a proposta que eu queria fazer é no sentido de fazer uma pequena alteração no menu inc.php para suportar um arquivo uma inclusão de arquivo. Não é uma substituição dele. Não é um hack que nem é feito hoje. Que ali eu exemplifiquei ele para vocês, eu copiei um arquivo de um local para o outro. Não, se tiver um novo arquivo, ele vai ser chamado num ponto muito específico que vai permitir que eu manipule assim como é feito a parte das variáveis ali na listagem, tá? Ele vai manipular essa variável para adicionar, remover ou modificar qualquer menu. Ou seja, eu faço ali a modificação que eu quiser, tá? E o main.js, que precisa de suportar mais um elemento em um array, é uma linhazinha, tá? O que eu estou falando aqui? No menu.inc.php, eu
Eu estou falando em adicionar essas 3 linhas, especificamente nesse local. Tá? Ele vai verificar se existe este arquivo, se existir, vai incluir ele. Pronto, simples. E o que esse arquivo faz? Local. Só um segundinho. Esse arquivo me suporta que eu coloque uma linha qualquer de comando aqui. No caso, eu estou fazendo uma chamada para um script meu, poderia estar aqui um comando modificando um menu simplesmente. Tá? Então, local app, Everest, essa estrutura de Everest aqui, tudo mais foi eu que fiz. Tá? Cadê? Include dbMenu. E aí eu pego o array que tem os menus, tá? E modifico ele lá. Eu vou modificando ele, adicionando as coisas que eu quiser. E configuro ele aqui no final. Especificamente um menu chamado Extras, porque foi o que eu achei bacana de utilizar. Tá? Se eu olhar lá, por que esse Extras? Especificamente. Está aqui. Essa é a linha que eu tive que alterar no main.js para suportar aquele menu lá. Com isso aqui, eu posso fazer a customização que eu quiser. E essa customização que eu fiz, as chamadas para elas ficam resilientes. Tá? Por quê? É um arquivo que não existe na distribuição original, certo? Então, quando eu fizer o upgrade, mantém aquele arquivo, não preciso de mexer naquele cara. Então, se a Unirede fez lá 40 dashboards para a loja Renner, vai estar a partir dali, a partir daquele menu. Eu não mexi no resto da estrutura da ferramenta, a estrutura da ferramenta se mantém. Tá? Então, a minha proposta seria no sentido da gente adicionar isso. Tá? Uma vez que a gente adicionou isso, a gente tem uma resiliência melhor na customização que a gente fizer. Tá? E, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Tá? Deixo aqui no final as URLs para as 2 interfaces da comunidade. É uma comunidade, mas tem 2 interfaces. Tá? Mais tarde, o Del vai fazer uma palestra sobre comunidade, onde ele vai detalhar mais a parte de comunidade, vai dar números a respeito da comunidade. Mais cedo, o Alexei falou que não sabia qual era a maior comunidade, eu tenho certeza, a brasileira é a maior. Tá? Se a gente seria um cálculo errado, mas se a gente somar os usuários que tem numa interface e na outra, dá 5.000 usuários. Tá? Mas se a gente olhar só uma das interfaces, tem 3.500 pessoas cadastradas, com uma média de 10% delas ativas a cada 3 meses. Então, a gente tem uma comunidade forte, tem uma comunidade muito grande. Tá? O que eu acho que falta, às vezes, é a gente tentar se organizar um pouco mais nas coisas que a gente acha que precisa ser modificado no produto. Pô, tem uma feature legal. Pô, tem os Zabbix extras, tem os Zabbgil. Queremos isso. Vamos utilizar o meio oficial, que é o suporte.zabbix.com, para registrar esses bugs e movimentar a comunidade, movimentar todo mundo que tá utilizando a ferramenta para ir lá e falar, concordo com essa feature, não concordo com essa feature. Que é uma das coisas que o Alexei falou. Beleza, eu preciso de dinheiro, não tem almoço de graça, desenvolvimento pago tem uma prioridade. Depois vem a outra e tal, e tem a parte estratégica, e tem a comunidade através do suporte.zabbix.com. Tá? E a gente só vai conseguir ter as features que a gente acha importante lá implementadas mais rápido
se a gente utilizar o recurso correto. Tá? Bom, era isso, pessoal. Agradecer.